A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode regulamentar a fabricação e o comércio de jogos eletrônicos. Essa proposta pode ainda incentivar a formação de profissionais do setor e mexer com a tributação dos games. A gente conversa agora com a advogada Ana Paula Smith, que é especialista em esportes eletrônicos. Doutora, muito bom dia. Obrigado por atender aqui ao Jornal da Manhã. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a avaliação que a senhora faz sobre o marco dos jogos eletrônicos? É uma discussão que não é recente e bastante controversa. Ao longo dos últimos anos aí, alguns representantes do setor questionavam pontos específicos e aí depois isso foi caminhando e chegamos a uma versão final. A gente sabe, ela nunca é perfeita, mas o que pode ser aprimorado, o que é muito bom nesse texto, sob a avaliação da senhora? Muito bom dia mais uma vez. Primeiramente, muito bom dia. Eu entendo que essa lei ela traz aí uma inovação e ela vem com uma boa ideia, né? Quando você pensa na lei de jogos eletrônicos, ela tenta desenvolver o fomento para fabricação, importação, comércio e desenvolvimento aqui no Brasil, incentiva os jovens a estudarem sobre isso e se tornarem especialistas em programação, não está atrelando ao registro específico ou uma formação específica para o desenvolvimento dessa carreira, o que eu vejo isso como pontos muito positivos. A questão da tributação, eu entendo que a ideia é boa, só que quando você tenta equiparar um jogo eletrônico ou um jogo de fantasia a um software, vai esbarrar em diversas outras questões. Por quê? Porque a gente não pode esquecer das questões atinentes ao audiovisual, à propriedade intelectual, que tem tributação específica. Então, eu entendo que, nesse sentido, a lei precisa ser aprimorada, né? Agora, um outro ponto que eu acho muito interessante e que as pessoas precisam prestar atenção, existe uma discussão quando se fala em jogo fantasia, que é aquele jogo disputado online, que hoje existem diversas competições, se os participantes são ou não são atletas. E a lei deixa isso claro, ela trata os competidores como atletas. Isso vai ter um impacto também na esfera trabalhista nesse sentido. Então, ao meu ver, a ideia da lei é realmente muito boa, mas ela precisa ser aprimorada, e eu entendo que até a aprovação e a sanção presidencial, a gente possa aí ter alguma emenda que esclareça alguns pontos. Até mesmo pelo projeto fica livre a promoção de competições, de jogos desses usuários. Sim, mas esbarra numa questão das desenvolvedoras, porque elas detêm a propriedade intelectual. Então, eu não posso deixar isso livre para qualquer pessoa promover um campeonato sem estar atrelado à autorização da desenvolvedora. Você vê o último CBLOL, nós tivemos aí, agora em 2022, mais de 300 mil espectadores ao vivo, assistindo um split, ou seja, um jogo, uma parte só do campeonato. Então, é um campo que cada vez está melhor divulgado, cada vez tem mais acesso, cada vez tem mais pessoas interessadas. Você vê o público que teve na última BGS também foi incrível. Então, olhar para isso em termos de legislação é interessante, mas você não pode deixar isso solto, porque vai ter a questão das desenvolvedoras. Já existem os campeonatos que são organizados e fomentados por elas, e isso pode esbarrar em algumas questões legais e a lei perder aí sua efetividade nesse sentido. Ana Maria Trindade, a sua pergunta para a doutora. Pois é, olha, doutora, eu acompanhei esse debate aqui e o esforço para diferenciar entre os jogos eletrônicos e os jogos de azar e a diferença entre caça-níquel e os jogos eletrônicos. Eu entendo que no futuro, daqui a 30 ou 40 anos, né, nós poderemos assistir um tipo de jogo eletrônico, por exemplo, na Olimpíada, né? A tendência é esta. As gerações que estão começando agora, elas vão entrar nesta lógica. A propriedade intelectual, ela tradicionalmente no mundo inteiro e muito aqui no Brasil, é uma propriedade que é muito abstrata ainda pela lei e muita gente acha que não tem que pagar. Tem que pagar. É um trabalho, uma produção como outra qualquer. Não é como um carro, ninguém acha estranho que alguém é preso quando rouba um carro.
e acha super estranho quando alguém rouba uma propriedade intelectual, ou seja, um jogo desenvolvido por uma empresa, por alguém e assim por diante. E o projeto foi aprovado na Câmara e depende agora do Senado. Eu acho mais fácil. Eu queria dizer o seguinte, qual é a relação ou essa separação entre o jogo eletrônico e o jogo de azar e ganhar dinheiro através da internet usando exatamente o jogo? Então, quando a gente fala, né, em jogo eletrônico, eu não tenho aí isso atrelado a uma sorte ou azar, né, que se chama jogo de chance. Então, eu não vou ter ali aquele ganho imediato financeiro. Eu não estou aplicando dinheiro para aumentar a minha possibilidade de lucro, vamos chamar assim. Agora, o jogo eletrônico, ou o jogo de fantasia, ele é competitivo. Ainda que existam campeonatos, ele é relativo a uma premiação. Depende muito mais de desempenho, de astúcia, de você estar preparado e treinado do que de sorte. Então, a grande diferença é essa. Doutora, quando a gente fala sobre a construção de um ecossistema em que esses atletas, porque de alguma maneira são, né, quem acompanha essas equipes sabe que os treinamentos eles são intensos não só para as habilidades que o jogo requer, mas também do ponto de vista físico, porque você passa muito tempo sentado, tem a questão da tela, as mãos para quem está ali com o controle, ou seja, as equipes elas se profissionalizaram muito. Há clubes aí de times, de equipes de futebol que tem também as suas equipes de e-sports, né, de esportes eletrônicos. Zé Maria lembrou bem a questão da olímpica e etc. Essa é uma caminhada crescente. E existe uma formatação, portanto, de uma carreira que já está estabelecida. A gente não vai lutar contra isso. Mas talvez como aconteça, já tenha acontecido com o transporte por aplicativos, com as plataformas que fazem intermediação para distribuição de uma série de serviços, esse modelo novo que surge, né, essa nova profissão, vamos chamar dessa maneira, ela faz parte da tal da nova economia ou da economia digital. E ela, portanto, não está prevista dentro daquilo que a gente tem como um arcabouço jurídico, né, um arcabouço legal, previsto para as profissões analógicas, vou colocar dessa maneira. O que o marco dos jogos traz como contribuição para fortalecer essa modalidade de trabalho dentro de uma dinâmica já digital? Eu suponho aqui, a senhora me corrija, que o que a gente tem como premissa do mundo analógico não caiba para uma atividade absolutamente digital. Olha, Carlos, esse assunto para mim ele é muito especial porque eu represento diversos jogadores que são atletas, eles têm uma rotina super extenuante, assim, super intensa de treinamento. Agora a gente está enfrentando algumas janelas de transferência, para você ter ideia, e existe essa troca de equipe, troca de time, tal qual o futebol e tal qual alguns outros esportes. Então, eu acho que quando esse projeto ele já trata o praticante dessa modalidade de jogo de fantasia como atleta, isso já é um ganho muito grande. Por quê? Porque como atleta, eu vou partir para uma discussão que ainda não existe uma legislação na esfera trabalhista, que se vai se aplicar a Lei Pelé, se vai se aplicar a CLT, como que eu vou tratar esse profissional? E ele é um profissional, né? Eu tenho menores de idade que já se tornam profissionais, eu tenho pessoas maiores de idade que são atletas, que são trabalhadores desse segmento, e acho que essa lei vai trazer um olhar e uma nova discussão para que isso ocorra efetivamente. Então, eu acho que a gente, com a aprovação dessa lei, vai voltar para uma discussão na esfera trabalhista de que precisa, sim, haver uma legislação específica e esse assunto precisa ser tratado. Porque hoje, da forma que está, não se sabe se ele é um trabalhador que pode ser seletista, se ele é um atleta regido pela Lei Pelé, como que fica essa questão contratual, e fica tudo muito frágil. E quando fica tudo muito frágil, os times, as organizações, eles acabam tendo margem aí para celebrarem os contratos da forma que quiserem. E isso não é bacana, porque não protege esse jogador, esse garoto, essa garota, porque existem
tanto homens e mulheres nesse cenário, que estão iniciando a sua carreira profissional, e quando eles se deparam com a falta de um amparo mínimo do Estado em termos de legislação, eles estão sujeitos a qualquer coisa, e isso não é interessante. Por quê? Porque você precisa entender que a gente está num outro momento, né? Então, são sim as formas de trabalho já eletrônicas, e é uma nova realidade, mas a legislação precisa olhar para isso de uma forma especial. E, doutor, o projeto também procura incentivar a criação de uma indústria e fomentar isso, especializando jovens, programadores. É importante muito pontuar isso, porque é uma profissão, pode vir a ser uma profissão, e que eles tenham a chance de ter cursos e oficinas. Essa é a intenção do projeto também. Sim, e quando você tem o incentivo do Estado em promover, inclusive, cursos superiores de desenvolvimento de jogos, você vai estar fomentando a indústria brasileira. Aqui no Brasil, nós temos muitos jogadores profissionais de destaques no mundo inteiro. Então, nós somos um celeiro de bons jogadores, de bons desenvolvedores. E se houver o incentivo por parte do Estado em formar novos profissionais nesse sentido, incentivando o estudo, incentivando o desenvolvimento de novos cursos, eu imagino que, num médio prazo, a indústria brasileira de games vai despontar aí como uma das melhores do mundo. Zé? O que me impressiona nesse assunto é a importância que tomou. O número de pessoas que assistem, que acompanham, vem crescendo dia após dia, né? Existem pontos ali polêmicos, como, por exemplo, o pôquer, né? Se é jogo de azar, se não é, se é jogo eletrônico, mas o mercado cresceu muito. A senhora, doutora, tem uma ideia de qual é o volume que se movimenta através desse mercado de jogos eletrônicos? Olha, eu não tenho uma ideia em termos de valores, porque isso é muito mutante, né? Todos os dias a gente tem aí, houve um lançamento na BGS de uma modalidade de jogo aí específica que é bem famosa, houve uma nova versão que só na BGS foram comercializadas centenas de licenças, aliás, milhares de licenças. Então, é um mercado que ano a ano vem crescendo, e para você ter esse tipo de campeonato onde só em números, aqui no Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de LoL, que é League of Legends, quando você tem 300 mil pessoas logadas e assistindo ao mesmo tempo, isso equivale a mais ou menos uns 5 maracanãs lotados. Então, só para ter a dimensão disso, eu ouso dizer que esse tipo de campeonato daqui a pouco vai ter tanta audiência como uma Copa do Mundo ou como uma Olimpíada. Né? Então, é um mercado milionário, ele está sendo olhado no mundo inteiro, e a gente não pode deixar de olhar, o Brasil não pode deixar de olhar para isso como um negócio. Jogo não é mais brincadeira, né? Jogo é um negócio lucrativo que vai desenvolver novos profissionais, que vai trazer novas legislações, e a gente precisa estar aberto para isso. Então, para mim, o marco dos jogos eletrônicos, ele é um início interessante, traz uma discussão e deve ser incentivado, mas olhando e trazendo também para essa discussão quem trabalha especificamente com isso. Então, eu acho que deveriam ser convidados para discutir esse projeto, né? Desenvolvedores, atletas, donos de organizações voltadas a isso. Para quê? Para que todo mundo possa opinar e que a gente construa uma legislação que atenda melhor os interesses de todos. Esse ponto é bem importante, né? O que o Zé Maria traz e a doutora Ana Paula complementa, é que, no limite, gamer somos todos nós. A ideia de que gamer é só aquele que joga videogame, ela já está ultrapassada faz muito tempo. Até você tá lá na fila do banco, se é que alguém ainda vai ao banco, né? Nesses tempos tão digitais, mas você tá lá na fila, na espera, você tá ali jogando alguma coisinha no celular. Isso já te torna um gamer, segundo as estatísticas oficiais aí, e o Brasil é campeão nisso, está entre os países, como tudo que envolve tecnologia, o Brasil está sempre ali no comecinho, porque o brasileiro gosta dessas coisas e acaba abraçando. Mas quando a gente pensa na promoção do incentivo ao desenvolvimento desse ecossistema, eu fico pensando, doutora, no Marco Civil da Internet, se não me engano, é o artigo 26 do Marco Civil da Internet que diz que é preciso trazer para dentro do processo educacional essa ideia do digital como um instrumento de fortalecimento ali do indivíduo. Eu tenho também a impressão de que esse mesmo artigo criava um instrumento que obrigaria as instituições de ensino a incluírem o digital como parte da disciplina. Talvez essa fosse uma utopia
lá em 2013, se tornou, de alguma maneira, uma realidade parcial para algumas escolas nos anos seguintes, mas ainda não é uma verdade plena para nós em 2022. Ainda há uma distância dentro do processo educacional de trazer o digital como um recurso importante. Eu, pelo menos, sou contrário a essa ideia de que a gente deva dividir as coisas entre o que é e o que não é digital, porque essa fronteira ela já está desaparecida há bastante tempo. Mas quando a gente pensa nisso no âmbito dos jogos eletrônicos e quando a gente discute a formação de um mercado, a gente está falando sobre geração de empregos, a gente está falando sobre uma mudança importante dentro da grade curricular de alguns cursos universitários que precisam passar a prever habilidades e formações específicas para isso. A gente está falando sobre uma regulamentação do âmbito do esporte, por exemplo, para trazer esses campeonatos para um universo controlado, em que essas competições tenham uma validade maior do que tem hoje. A gente já tem transmissões, canais de TV que transmitem esses jogos com uma audiência muito grande, canais de internet e etc. O que o Marco, a senhora falou um pouquinho sobre isso, eu queria ouvi-la mais especificamente sobre esse assunto. O que o Marco traz como cobrança efetiva para que essa promoção de fato aconteça? A gente vai chegar no limite a formar novas carreiras em cursos universitários para capacitar esses profissionais? O que muda na prática? Então, eu acredito que sim, não existe uma obrigatoriedade ou um prazo de exigência para a criação desses cursos técnicos e superiores, né? O marco legal da indústria de jogos eletrônicos, ele fala em incentivo à criação, ele não fala numa obrigatoriedade põe prazo. Isso me deixa um pouco preocupada, porque incentivar não necessariamente é criar. Então, está aí um ponto que eu sugiro que haja uma mudança efetiva. E aí, quando você tem só no campo do incentivo, do apoio, você não vai poder ter uma cobrança efetiva da sociedade para que isso aconteça. Mas, se o governo como um todo, se a sociedade começar a cobrar isso, eu acredito que a criação de cursos técnicos, principalmente voltados para o desenvolvimento de jogos eletrônicos, vai fazer com que a gente mude esse cenário. E aí, quando você pensa na questão das escolas, né, do Marco Civil da Internet, que falava que tinha que trazer isso para a sala de aula, isso foi muito moroso e eu entendo que acelerou-se em 2020 por conta da pandemia. Mas quando nós temos escolas, olhando para o Brasil como um todo, onde se tem dificuldade de se ter uma estrutura mínima, isso ainda fora dos grandes centros, acaba sendo um pouco utópico. Então, acredito que precisa-se ter um olhar, precisa-se criar uma legislação mais efetiva, com prazos, com cobrança, tal qual a gente tem a Lei Geral de Dados, que estabelece aí prazos para as alterações. Por que não criar um regulamento colocando prazos para que as instituições de ensino ou as faculdades comecem a criar novas modalidades aí educacionais nesse sentido? Nós conversamos aqui na Jovem Pan com a doutora Ana Paula Smith, ela é advogada especialista em esportes eletrônicos, falando sobre o marco dos jogos eletrônicos, um passo importante nessa discussão sobre a digitalização de diversos setores aqui no Brasil. Doutora, muito obrigado pela atenção com a Jovem Pan, um bom dia. Agradeço, bom dia. Hora certa,